Tá. Pessoal, hoje nós veremos um exemplo, tá? Dois exemplos. Primeiro, para encerrar o assunto de série, nós vamos ver o exemplo de uma função que tem série de Taylor no zero, tá? Um ponto, mas que a série de Taylor, ela converte, a série de Taylor converge, mas não converge para a função, tá? E o exemplo é para essa função aqui, ó. A função f de x igual a e elevado a menos 1 sobre x2, se x é diferente de zero, e a zero se x é igual a zero. Tá? Vamos mostrar que essa função ela é de classe infinito. Ela tem todas as derivadas no zero e, claro, para todo x diferente de zero. E todas as derivadas no zero são igual a zero. Portanto, a série de Taylor do zero dá a função nula, que não converge para a função porque a função é diferente de zero. Para isso, eu tenho, vamos começar com a seguinte proposição, tá? Limite, tá? É o seguinte, dado n natural não nulo, tá? O limite de e elevado a menos 1 sobre x2 dividido por x elevado a n, com x tendendo a zero, é igual a zero. Olha, você observa aqui, ó, é fácil de ver aqui, né? Que quando o x tende a zero, para onde é que tende o expoente do denominador? Tende a quê? Tende a menos infinito, tá? Quando o x tende a zero, o expoente do denominador tem limite menos infinito, portanto, o numerador tende a zero, que é a exponencial de algo que tende a menos infinito. O denominador tende a zero, o numerador também tende a zero. Tá certo? Então, você vê aqui que isso é uma indeterminação zero sobre zero. Zero sobre zero. E aí eu posso aplicar o quê? L'Hopital. Tá certo? Só se você for aplicando o L'Hopital do jeito que dá, você vai ter problema, tá? Então, a solução aqui é resolver isso pelo princípio da indução. Vamos fazer indução sobre n. Tá? Vamos fazer indução sobre n. Não? É claro que para n igual a zero, isso é verdade, tá? N igual a zero, isso é verdade, porque quando o n é zero, quanto é que dá aqui? Dá quanto? 1. E é claro que o limite quando x tende a zero da exponencial de menos 1 sobre x2 dá zero, tá? Mas vamos aproveitar, vamos ver o seguinte, ó. Tem-se, tá? Tem-se. Vamos provar que isso é verdade para n igual a 1. Limite com x tendendo a zero, de elevado a menos 1 sobre x2, me permite escrever direito aqui, de elevado a menos 1 sobre x2, sobre x. Isso aqui também dá zero sobre zero, mas eu posso escrever como sendo o limite, quando x tende a zero, de que o numerador, eu posso escrever assim, eu posso escrever 1 sobre x, e embaixo eu posso escrever e elevado a quê? 1 a 1 sobre x2, certo? E esse limite aqui dá o limite, quando x tende a zero, dá infinito sobre infinito, né, dessa forma, portanto eu posso aplicar L'Hopital, derivada de 1 sobre x, quanto é que dá?
Menos 1 sobre x2. E a derivada de e elevado a 1 sobre x2? Dá quanto? Dá e elevado a 1 sobre x2 vezes a derivada de 1 sobre x2, que dá quanto? Menos o quê? Não. 1 sobre x2, é x elevado a menos 2. Dá quanto? Menos 2 sobre x3. Tá? Menos 2 sobre x3. Não é ou não é? Hã? Menos 2 sobre x3, é x elevado a menos 2. De modo que isso aqui dá o limite, com x tendendo a zero, de 1/2, tá? Vezes o quê? Isso aqui fica x3, né? Sobre x2, dá x aqui no denominador. E aqui fica e elevado a quanto? A 1 sobre x2. E quanto é que dá o limite disso aqui, com x tendendo a zero? O numerador aqui tende a quanto? 0. E o denominador? Então tudo tende a quanto? Se o numerador tende a 0 e o denominador tende a mais infinito? 0. Ou seja, essa coisa aqui vale para n igual a 1. Tá? Agora, então, tem-se primeiro, tem-se isso aqui. Além disso, se tá, n é natural não nulo, tá? E o limite de e elevado a quanto? É elevado a menos 1 sobre x2, dividido por x elevado a n, com x tendendo a 0, é igual a 0. Então, tá? Suponha que isso aqui seja verdade para n. Então, o que é que eu posso afirmar sobre o limite de e elevado a menos 1 sobre x2, dividido por x elevado a n mais 1, com x tendendo a 0. Isso aqui dá quanto? Vamos ver. Bem, tá certo? Tá? Isso aqui vai dar o quê? Bom, estou supondo que vale para x igual a n. Isso aqui eu posso escrever como sendo o limite, com x tendendo a 0, de 1 sobre x elevado a n mais 1, sobre quanto? Sobre e elevado a 1 sobre x2. Concorda comigo? Concorda comigo? E quando o x tende a... Tá certo? Esse aqui dá infinito sobre infinito, né? Tanto pela direita ou pela esquerda, eu posso aplicar L'Hopital. Aplicando L'Hopital, tá? A essa expressão, isso fica o limite, com x tendendo a 0. E em cima fica o quê? Menos n mais 1 sobre x elevado a quanto? N mais 2, tá certo? E embaixo fica e elevado a 1 sobre x2, vezes quanto? Vezes, que eu falei, que é quanto? Menos 2 sobre x3. Concorda comigo? Menos 2 sobre x3. Que fica igual a quê? Ao limite, com x tendendo a 0, de quem? Isso aqui dá o quê? Como é que vai ficar? Vai ficar o menos com menos dá mais, então fica 1/2. Fica 1/2 de quem? Vai ficar e elevado a menos 1 sobre x2, tá certo? Passa lá para cima. E fica o quê? Fica x elevado a 3 dividido por x elevado a n mais 2. Que é quanto? Que é x elevado a... Quanto? Fica x elevado a 3 sobre x elevado a
N mais 2. Então fica o quê? Não. Cancela aqui. Fica o quê? Fica x sobre x elevado a n. Divide por x2, né? Aí fica x sobre x elevado a n. Ou seja, isso aqui dá 1/2 de x vezes isso aqui sobre x elevado a n. Né? Certo? Entendido? Mas quanto é que dá esse limite? A hipótese é que esse aqui dá quanto? 0. Esse dá 0 multiplicado por x. Então o limite dá quanto? 0. Hã? N mais 1? Aonde, cara? Não é menos? Ah, sim. Ah, tá quieto. Então fica menos. Ah, sim, desculpa. Mais 1 sobre 2. Entendeu? Certo. Aí. Então fica aí numa. Entendido aí? A conta, então isso dá 0. Porque fica x elevado, fica x3 sobre 100, isso aí dá 0. Daí, pelo princípio de indução matemática, porque ó, eu provei que vale para n igual a 1. A igualdade vale para n igual a 1. E além disso, eu provei que se ela vale para n, ela vale para quê? N mais 1. Então, daí, pelo princípio de indução matemática, limite de quem? De x elevado a n, desculpe, de elevado a menos 1 sobre x2, desculpe, o limite de elevado a menos 1 sobre x2 dividido por 4. Por x elevado a n, com x tendendo a 0, isso é igual a 0, qualquer que seja n natural. E de fato é qualquer que seja n natural, tá? Foi aqui, ó. É aqui, tá? Se o limite é 0 para n, vale para n mais 1. Tá certo? Qual é o próximo passo? O próximo passo é uma coisa bem simples de você observar. Tá? O próximo passo é que você observa o seguinte, tá? Seja f de R em R a função dada por f de x igual a e elevado a menos 1 sobre x2, se o x é diferente de 0, e é igual a 0, se o x é igual a 0. Está entendido? Olha a função como é que ela está definida. Ela é elevada a menos 1 sobre x2, se o x é diferente de 0, e é igual a 0, se o x é igual a 0. Tá? Primeira coisa que você observa é o seguinte, ó. É que se você for derivando essa função para x diferente de 0, olha a primeira derivada aqui, ó. Você analisar, ó. Primeira derivada, ó. Da elevado a 1 sobre... A derivada dela para x diferente de... Olha aqui, ó. Para x diferente de 0. Quem é a derivada, ó? Olha aqui. Para x diferente de 0. Dado x diferente de 0, tá certo? Quem é a primeira derivada, ó? Quem é? É filhinha de x, quem é? É elevado a quê?
a menos 1 sobre x2, vezes o quê? Tá? Vezes o quê? F é diferenciável, F é diferenciável em x, e quem é a primeira derivada? Fica o quê? Menos 2 sobre x3, tá certo? E observe que eu posso continuar derivando, não posso? Não posso? Se você olhar aqui, quem é a derivada segunda? Quem é a derivada segunda? Quem é? É a derivada dessa daqui, né? De novo, né? É elevada a menos 1 sobre x3, ó. É elevada a menos 1 sobre x2, vezes quanto? Menos 2 sobre x3, então vai ficar o quê? 4 sobre x6, concorda comigo? Concorda comigo que fica 4 sobre x6, mais o quê? Mais, aí repete essa daqui, é elevada a menos 1 sobre x3, vezes quanto? Vezes a derivada de menos 2 sobre x3, que dá quanto? 6 sobre x4. Você pode continuar derivando, não pode? Derivada terceira, derivada o quê? Derivada quarta. Então vai ser sempre esse negócio elevado a menos 1 sobre x2, porque você pode colocar o elevado a menos 1 sobre x2 em evidência. Então, você pode concluir direto o seguinte, que eu vou colocar aqui, eu vou apagar isso que eu coloquei, deriva a terceira vez, deriva a quarta vez, você há de concordar comigo, dizendo o seguinte, tem-se F é o seguinte, dado N, dado N natural não nulo, dado N natural não nulo, a função F é N vezes diferenciável, ela é N vezes diferenciável em X, qualquer que seja X diferente de zero, tá bom? Tá bom? E existem constantes A1, AM reais, onde M também é um natural não nulo, M também é um número natural não nulo, tal que a derivada nésima de f em x é igual a e elevado a menos 1 sobre x2, vezes, aí vai ficar uma constante, a constante A1 sobre x, mais a constante A2 sobre x2, mais a constante AM sobre x elevado a n. Qualquer derivada, dado n, qualquer derivada é a expressão e elevado a menos 1 sobre x2 vezes um polinômio aplicado em 1 sobre x. Tá certo? Que se continuar com as fórmulas de derivação, tá? Então, primeira coisa, daí, isso é fundamental para você ver, tá? Bom? Agora, observe o seguinte, tá? Tem-se. Quem é o limite? Quem é o limite?
com x tendendo a zero, com x tendendo a zero, de f de x menos f de zero, dividido por x menos zero. Tá certo? Isso é o quê? Isso é o limite com x tendendo a zero de quem? Quanto é que vale f de zero? É zero. Quanto vale f de x? Quanto vale f de x? É elevado a quê? A menos 1 sobre x2. Dividido por quem? Por x. Mas quanto é o limite disso quando x tende a zero? Por causa dessa proposição, ó, do bosão. Aqui está para o n igual a 1, né? O expoente do x igual a 1. Quanto é o limite disso aqui? Zero. Daí, f é o quê? Uma vez diferenciável, ou seja, é diferenciável, mas eu estou explicitando aqui uma vez, reforçando uma vez, que eu vou usar o princípio de indução matemática. F é uma vez diferenciável aonde? Em x com o quê? A derivada de f em zero é uma vez diferenciável em zero, desculpa, é uma vez diferenciável em zero, com a derivada de f em zero igual a zero. Tá? Agora, observe o seguinte, além disso, se f é, além disso, se n é natural não nulo, f é n vezes diferenciável aonde? No zero, tá bom? E no zero, se f é n vezes diferenciável no zero, e a n-ésima derivada da f no zero é zero, ou seja, eu vou provar que todas as derivadas que a f é n vezes diferenciável em zero, qualquer que seja n natural não nulo, e todas as derivadas no zero são iguais a zero. Então eu já provei primeiro que vale para n igual a 1. A f é uma vez diferenciável no zero, e quem é a primeira derivada da f no zero? É zero. Agora, suponha que a f é n vezes diferenciável no zero, e a n-ésima derivada de f no zero é zero. Tá? Bem, tá? Então, primeira coisa que você sabe é o seguinte, não é um então, tá? Não é um então, não. Usando essa proposição aqui, ó, tá? Existe M natural e constantes A1 a M reais, tais que a n-ésima derivada de f em x é quem? É elevado a quanto? A menos 1 sobre x2, vezes o quê? A 1 sobre x, mais a 2 sobre x2, mais o quê? A m sobre x elevado a m. Isso vale qualquer que seja o x, o quê? Diferente de zero. Né? X diferente de zero. Daí, você vai ter o seguinte. Quem é o limite com x tendendo a zero da n-ésima derivada da f em x menos a n-ésima derivada da f em zero sobre x menos zero. Aí eu vou usar a hipótese de indução. Tá? A f é n vezes diferenciável no zero
e a nésima derivada da f no zero é zero. Então, quem é isso? Isso é o limite com x tendendo a zero de quem? Da nésima derivada da f aqui em x sobre quanto? Sobre x. Mas esse limite vai ser, portanto, igual a quê? Ao limite com x tendendo a zero. Agora vamos aplicar a fórmula. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar a nésima derivada da f em x sobre x. Então vai dar o seguinte, vai dar o A1 vezes e elevado a menos 1 sobre x2, dividido por quem? Por x2, não é? Mais, vai dar o quê? O A2, tá certo? Porque vai ficar isso aqui, ó. Vai ficar isso aqui vezes o A2 sobre x2 dividido por x. Mais o A2 vezes e elevado a quem? A menos 1 sobre x2 dividido por quê? x3. Certo? Mais o quê? Até o último, quem é o último? Quem é? É o A índice M. O A índice M vezes quanto? É elevado a menos 1 sobre x2, sobre x elevado a quanto? A m mais 1. Concorda comigo? Agora, quanto é o limite de cada parcela dessa, com x tendendo a zero, por conta desta proposição? Tá?